Chegou a CDX Pay, mais que uma maquininha, são possibilidades do seu negócio crescer e faturar cada vez mais. Com a CDX Pay, o recebimento de Pix é imediato após a venda, parcelamento das vendas em até 18 vezes, menos taxas. CDX Pay, peça sua agora mesmo pelo telefone WhatsApp 011 3003 4996. Reportagem Silvio Brasil, Lupo Notícias, hoje aqui no Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Rosa, onde nós vamos conversar com o presidente Jonas Fuziger, e a pauta é exatamente sobre a questão dos professores que vem aí numa peleja contra o projeto de lei complementar 325/2025 que dispõe sobre o plano de carreira do magistério. Os professores têm comparecido à Câmara de Vereadores como forma de se mostrar contrário ao que dispõe ao projeto. O próprio Sindicato dos Servidores Municipais já enviou uma contraproposta, já ocorreu uma audiência pública e na última segunda-feira ocorreu também a sessão ordinária do Legislativo Municipal, onde uma assembleia da categoria estava marcada em frente à Câmara de Vereadores. Presidente Jonas Fuziger, muito obrigado por mais uma vez receber a reportagem Silvio Brasil Lupo Notícias. Como foi esta assembleia em frente à Câmara de Vereadores na segunda-feira, 22 de setembro? Boa tarde, Silvio, e é um grande prazer a gente poder estar passando as informações para os nossos colegas, para a nossa comunidade também, em relação ao nosso trabalho de luta pela educação pública de Santa Rosa, pela qualidade na educação pública de Santa Rosa, que já vem de longo tempo, né? E nessa gestão Mante, ela começa uma certa destruição de tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo, das lutas todas que foram feitas. Né? E os professores e a comunidade estão mobilizados para frear essa destruição. Começar pela gestão democrática, que foi tirada das escolas praticamente como todo, né? Nós tivemos a retirada do direito da escolha dos diretores pela comunidade, o pronto pagamento, que é sempre bom a gente estar lembrando, também agora o ataque ao plano de carreira dos professores municipais de Santa Rosa, fazendo com que o plano de carreira se descaracterize e também acaba não sendo mais atrativo para os novos talentos aí adentrarem na carreira do magistério de Santa Rosa. Como você disse, a gente teve uma série de assembleias do próprio sindicato, e agora a última foi na frente da Câmara de Vereadores, onde nós tivemos também uma boa adesão dos colegas servidores, dos colegas professores aí, apesar de todo o interpério que teve em relação ao tempo, um dia mais frio do que o normal para a época do ano, acabou atrapalhando um pouquinho, mas nós tivemos uma grande quantidade de professores lá presentes e também de servidores de forma geral, que compreendem a necessidade dessa luta e que essa luta não é apenas dos professores, é de todos os servidores e também de toda a comunidade de Santa Rosa. Né? Na Assembleia a gente deliberou algumas coisas, algumas ações, das quais nós estaremos tomando providências nos próximos dias. Presidente, diante das assembleias que foram realizadas aqui com os professores e com os servidores, agora com os professores, houve um grande número de pessoas aqui mesmo no auditório do sindicato participando das discussões, como a nossa reportagem acompanhou. Na Câmara de Vereadores, obviamente que teve o fator tempo, é um fator que precisa ser considerado. O senhor disse que a adesão foi boa diante do fator tempo, sim, mas era esperado uma quantidade maior de professores para deliberar sobre essas questões, né, presidente? A gente sempre busca, né, a mobilização dos colegas professores. A gente compreende, cada um dentro das suas razões. No início da semana, segunda-feira, temos alguns prejuízos quando a gente toma essa decisão de fazer essa assembleia, inclusive eu também dou aula à noite, né? Então a gente também tem que considerar isso. Muitos professores ainda continuam estudando, fazendo cursos, inúmeras situações que nós temos. Claro que a gente sempre espera uma adesão maior, né? Sempre a gente busca isso, e para isso a gente tirou algumas ações para a gente ir novamente até o local de trabalho, até esses professores, nos reaproximarmos da categoria, né, para que nós possamos, nos próximos momentos, tomar decisão com uma quantidade de gente maior, obviamente. O que o sindicato pretende fazer para mobilizar mais pessoas, tendo em vista, presidente, que o projeto ainda está em uma das comissões,
né? Já ocorreu essa audiência pública com falas realmente importantíssimas, como foi a sua fala, a fala da Clarice também, né, que é presidente da FEMERGS, a fala do próprio vereador Luiz Carlos Martins, que pediu audiência pública e que pediu vistas desse projeto também para melhor analisar e ter um parecer, inclusive, do IGAM. Ele fez tudo isso, né, teve essas falas importantes, mas o que o sindicato pretende fazer para mobilizar ainda mais os professores, tendo em vista que estamos aí entrando no mês de outubro, é esse mês que esse projeto vai para a mesa diretora para ser discutido e votado? Isso, então a gente tirou algumas ações que a gente vai estar pondo em prática agora nos próximos dias. A primeira, a gente formou uma comissão de mobilização entre os professores que estavam lá na frente da Câmara de Vereadores. Essa comissão ela vai ter a tarefa de fazer visitações nos locais de trabalho dos professores, né, buscando o diálogo, buscando a conversa e voltando a explicar para eles também a importância deste momento, a importância da luta para que nós consigamos manter o nosso direito conquistado a longo tempo já, né, e que agora está sendo proposta de destruição dele, e mostrarmos as perdas que a gente pode ter na nossa carreira, mas também buscar momentos que nem esse que nós estamos tendo aqui para mostrar para a comunidade que essas perdas não serão somente dos professores, elas serão de toda a sociedade santarrosense, onde nós teremos umas condições muito abaladas, para dar a continuidade àquilo que a gente já vinha fazendo ao longo do tempo na educação pública de Santa Rosa. Essas melhorias que nós estamos encontrando, elas estagnaram, isso são visíveis nos indicativos de avaliação, né? Nós tivemos uma estagnação e desde 2013, 2011, quando foi formulado esse plano de carreira, a gente conseguiu atrair muitos talentos, né? Muitos professores, a partir da iniciativa daquele governo da época, com a construção desse plano de carreira, se formaram mestres, se formaram doutores e continuar na carreira do magistério de Santa Rosa, porque com esse plano de carreira, ele é considerado bom, né? A gente continua tendo ainda condições adequadas de trabalho e um salário, inclusive, dá para se dizer assim, adequado, mas não que não precisa ser buscado melhorias, mas ele estaria adequado dentro de um contexto daqui de Santa Rosa. O que a gente não pode é aceitar que isso tudo, toda essa construção, ela caia por terra neste momento, né? Porque nós vimos já as perdas que eu citei antes, já causaram algum impacto. Nós tivemos uma estagnação e ela não vem só por causa da pandemia, porque a pandemia já passou e no primeira avaliação pós-pandemia nós tivemos um crescimento e na seguinte nós tivemos uma estagnação. Por quê? Porque as ações da administração municipal de Santa Rosa, elas são nocivas à educação, elas trazem prejuízos à educação de Santa Rosa. Isso é muito presente em muitas escolas onde a gente conversa com pais, professores, né, que representam a comunidade. A gente vê as reclamações acontecendo por troca de direções, por troca de professores em meio do ano letivo, por troca de coordenações no meio do ano letivo. Isso traz prejuízos irreparáveis. Então nós não vemos hoje em Santa Rosa um prefeito, uma secretaria de educação comprometidos com a qualidade da educação. Isso é notório quando se ataca o plano de carreira dos professores e quando se ataca a escola pública, né? Então a ação agora, a primeira ação que vai ser feita pela equipe do sindicato é essas visitações, essas conversas com as comunidades e criar condições para que nós possamos estar, então, ampliando esse debate e mostrando para a comunidade os prejuízos que nós podemos ter. Do ponto de vista jurídico, né, as ações serão, já está com o Dr. Sávio já está fazendo avaliações, análise, já vem de tempos aí, as possíveis ações que nós podemos estar ingressando para barrar ainda esse projeto. Né, temos alguns argumentos bem fortes aí para nós encaminharmos ao judiciário, visto que há desrespeito à lei orgânica municipal, né, então a gente vai caminhar por esse caminho, vai buscar este caminho, né? E também a questão da isonomia, que é a não respeitar a Constituição Federal, né? No caso, a isonomia, que é uma sugestão da Constituição Federal, é uma coisa que tem que ser respeitada. A isonomia é que nem um professor pode receber aumento salarial diferente dos outros, dentro da mesma função, né? Então, isso é muito importante. Então, isso está sendo desrespeitado, a questão da isonomia, e isso nós também estamos buscando, inclusive outras bancas externas aqui ao nosso sindicato, para fazer uma análise jurídica e a possibilidade de a gente estar ingressando com ações
para reverter essa situação que nós estamos vivendo. Quando o senhor fala de desrespeito à lei orgânica, o senhor está se referindo ao M0 não estar incluído nesse projeto? Isso também, Silvio. Isso também é um fato, inclusive, relatado pelo parecer do IGAN, né? Quando entrou o projeto na Câmara, o projeto de lei que altera o piso, altera o plano de carreira dos professores, foi feita uma consulta ao IGAN, e o IGAN retornou dizendo que o M0 é a base da carreira, né? E isso acabou não sendo respeitado também, e continua não sendo respeitado, nem no próprio parecer da Comissão de Educação acabou sendo respeitado. Mas a gente fala da lei orgânica municipal, que obriga a administração municipal a debater alterações que afetam o servidor público. Esse debate não aconteceu. Esse debate não aconteceu. Então, é necessário esse debate, né? A lei orgânica prevê isso, e nós vamos cobrar e exigir que isso seja respeitado, nem que nós tenhamos que entrar com uma ação judicial. Presidente do Sindicato de Servidores Municipais, Jonas Fuziger, falando aqui com a nossa reportagem. Bom, em um primeiro momento, a impressão que se tem é que o executivo ou a atual gestão vem vencendo naquilo que ela propõe para a classe da educação. Por exemplo, a questão dos diretores, como o senhor falou, né? Que hoje os diretores, eles são por QI, quem indica, e não mais por uma eleição direta com a comunidade escolar elegendo um diretor para aquela escola. Isso já foi uma primeira vitória da atual gestão. Agora tem o plano de carreira, que vem sendo muito debatido e tendo uma resistência muito forte também por parte da atual gestão. Uma vitória, e agora tem esse plano de carreira na qual a Câmara de Vereadores tem 13 vereadores da base de situação. Dependeria muito de uma movimentação da classe estudantil, ou melhor, da classe do magistério, para tentar reverter essa resistência dentro do Legislativo Municipal que vai decidir. Essa falta de resistência, resistiram bem no começo, mas houve essa pouca presença em virtude do mau tempo, enfim, isso não pode enfraquecer a causa, presidente? Primeiro, Silvio, a questão da eleição de diretores não é uma vitória do prefeito, eu acho uma derrota da comunidade. Certo. Tá. É uma derrota da comunidade escolar, da nossa sociedade santarrosense. Então, você acha que a comunidade também deveria ter se mobilizado para tentar ajudar os servidores a não serem derrotados da forma como foi? Juridicamente, a gente sabe que é prerrogativa da administração municipal fazer essas indicações, ou administração estadual, que seja, né? Mas nós já tínhamos culturalmente já instituído essa escolha dos diretores de forma democrática nas escolas. Essa perda, ela causa um prejuízo enorme do ponto de vista pedagógico e da questão do desenvolvimento político dentro das escolas. Não falo político partidário, eu falo desenvolvimento político social das nossas crianças, pois dentro desse contexto havia-se debates, havia-se conversas, então se tinha toda uma parada, não uma parada de dar aula, mas um momento onde a gente fazia toda essa construção, porque eu vivi isso e vivo isso dentro das escolas do Estado também, onde se debate a escola, se debate a forma de escola que nós queremos e como nós a queremos. Então isso foi cerceado, e isso traz prejuízos que a gente não vai ter como corrigir lá na frente, né? Talvez com uma nova administração que entenda a democracia como carro-chefe de qualquer governo eleito pelo povo e para o povo, diferente do que nós estamos vivendo hoje aqui em Santa Rosa. A questão dos professores, a gente entende que sim, que a mobilização ela ainda é um início, e ela tem esses momentos, às vezes, de um momento onde que esvazia um pouquinho, depois retoma-se novamente, né? E isso a gente é compreensível, né? Isso, outros momentos aconteceram e vão acontecer, em outros lugares aconteceu e é normal acontecer. E cabe a nós, lideranças do sindicato, fazermos essas visitações como a gente já tem planejado e resgatar essa luta, né? Resgatar esse brio nos professores para que nós possamos então estar trazendo mais gente. A gente vai estar organizando e fazendo uma nova assembleia para tomar decisões. Talvez os professores não quiseram votar naquele momento também o estado de greve, aquilo ali a gente acabou nem votando também, né? Ou pelo menos a gente não entrou no estado de greve nesse momento, porque a gente entendeu que ainda há necessidade de a gente buscar diálogo com a administração municipal.
Bom, vocês terão pouco tempo para ter esse diálogo, né? Porque agora no mês de outubro vai para uma primeira discussão, creio que seja esse o trâmite normal do projeto do plano de carreira, vai para uma primeira discussão, depois a segunda discussão e votação. Sim. Ou seja, terão aí mais 15 dias pela frente. Um pouco mais, talvez, a gente conta com um pouquinho mais, eu acho que uns 21, 30 dias ainda. Mas vamos ver como é que vai os trâmites, a gente tem informações lá de dentro, né? E também a gente vai acelerar esse processo de busca de resgate junto aos professores municipais. Vamos resumir esse projeto baseado numa fala da presidente do FEMERGS, a Clarice Mainardi, né? Mainardi, que ela fez uma fala na qual buscou explicar de uma forma sintetizada e numa linguagem popular o que representa esse projeto do Executivo Municipal da forma como está, não com essas propostas que vocês apresentaram e nem com que os professores já discutiram. Pela fala da Clarice Mainardi, pela fala dela ficou evidenciado o que, e talvez claro para as pessoas, que os professores com esse projeto, como está no Executivo Municipal, estarão desmotivados a buscar novas formações. Tá? E com isso, essa falta de novas formações dos professores irá se refletir justamente no ensino municipal, ou seja, nos alunos. Tanto que a Clarice Mainardi, ela disse, eles não querem bons alunos. Né? O senhor concorda com essa fala? É exatamente isso que reflete o projeto? Exatamente. A Clarice foi muito feliz quando ela falou, né? A gente até convidou ela para vir para cá para fazer essa fala, porque a gente sabe a qualidade da fala dela, né? E como é o olhar dela em todo o Rio Grande do Sul aí na luta por uma educação de qualidade, né? Exatamente. Essa destruição do plano de carreira é justamente isso, não atrair novos talentos, né? Os melhores a gente não quer aqui em Santa Rosa, a gente quer que eles vão para outro lugar. Essa é a mensagem que fica, né? Até porque, mesmo que tu entre na carreira do magistério e para entrar no ensino fundamental, as séries iniciais ou educação infantil, você precisa ter apenas o magistério, que é o ensino médio aqui do que o Cairu oferece, que é o normal. Básico. É o básico, tu entra com essa carreira. Aí depois tu pode fazer graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas há custos para isso. Altos. E esses custos altos, eles não serão cobertos pela diferença salarial que o professor vai ter à medida que ele se formar. Foi essa desmotivação que ela citou. Isso, e essa é uma desmotivação. Quem vai fazer, Silvio, quem vai se aperfeiçoar e gastar recursos, gastar tempo, gastar tudo que a gente gasta ao longo de uma formação para não receber financeiramente um retorno. Ou seja, ela quis dizer nessa frase que aquele professor que buscar uma formação, um mestrado, um doutorado, né, uma pós-graduação, não vai ficar lecionando em Santa Rosa. Ele vai fazer essa formação, mas vai para outro local onde seja melhor valorizado. Em tese é isso. Isso, exatamente isso. E aí nós temos, então, uma desvalorização da educação. E o que vai acontecer? Esses professores não vão buscar esse aperfeiçoamento, a qualidade da educação de Santa Rosa vai cair e nós teremos uma má formação, dá para se dizer assim, cidadã dos professores, que isso é reflexo, né, e interesse de maus políticos, né? O político que ele não está cumprindo com as suas obrigações ao qual ele foi escolhido para o cargo, ele tem essa tendência. Isso a gente tem visto muito, com muita clareza, não só a nível de município de Santa Rosa, mas a nível de Brasil. É você fazer umas falácias, você criar alguns argumentos que não se sustentam, mas que dentro de um contexto de quem não tem muito conhecimento e não tem uma cidadania bem formada, acaba se firmando, né? Essas falácias acabam se firmando e esse político se perpetua no poder. O estado de greve, portanto, está suspenso, essa possibilidade? Na verdade, não está suspenso, né? Nós apenas não votamos naquele momento, né? A gente resolveu retomar a mobilização e, novamente, em alguns dias, aí, quando a gente sentir a necessidade, junto com a comissão, a gente resolve, faz um novo chamado para uma Assembleia Geral, e aí a gente novamente pode pôr em pauta esse estado de greve, mesmo uma greve. Qual vai ser a frase dita pelo sindicato para tentar fazer realmente uma mobilização, inclusive daqueles professores que ainda não participaram dessa mobilização? Porque existem professores que ainda não participaram. Temos professores que não participaram por N razões, né? Alguns por medo de represálias, principalmente, né? Mas isso a gente sabe que, eu sempre tenho dito para os nossos colegas, que quanto o medo nosso
alimenta a coragem do opressor, né? E nesse momento o opressor é a administração municipal para cima de nós. Então o nosso medo serve de combustível para que eles nos ataquem. E esse momento, Silvio, também a gente tem que entender que para os demais colegas servidores, não só para os professores, um olhar dos demais colegas servidores, é que esse ataque agora ao plano de carreira dos professores serve como termômetro para o prefeito vir e aplicar as próximas reformas que já foram ventiladas, inclusive na imprensa, que é a reforma previdenciária, né? A reforma previdenciária, a reforma administrativa, que tanto também se fala, né? Então isso é um termômetro. Quanto nós temos força de conjunto, de luta, para barrar neste momento isso e posteriormente essas reformas que possivelmente virão ou nós chamarmos para uma negociação. Nós podemos ter muito clareza também que nós barramos a reforma do Vale Alimentação. Né? Com a união, com a pressão dos servidores públicos municipais, nós conseguimos fazer com que o prefeito desse um passo atrás. E uma sinalização de greve foi um dos fatores que fez vocês terem essa vitória. Nós termos essa vitória, essa mobilização, essa sinalização de possibilidade de greve para todo o Serviço Público de Santa Rosa fez com que nós obtivéssemos esse recuo da administração municipal. E a gente entende que sim, que há espaço e que nós vamos buscar com esse exemplo aos professores, mostrando esse exemplo de força que nós tivemos, né? E que cada um, dentro do seu conceito, precisa fazer a sua parte. O sindicato, né, eu na liderança do sindicato e mais o grupo da diretoria, mais a comissão de mobilização, a gente lidera, a gente busca alternativas e a gente apresenta elas. Mas quem faz tudo acontecer e se mobiliza são os servidores, é a nossa base. Então nossa base precisa entender que as perdas hoje são irreparáveis e que isso vai refletir lá na educação dos nossos filhos. Então, a partir daí é que nós vamos buscar atrair novamente esses colegas servidores que em algum momento acabaram desistindo e outros momentos acabaram ainda não vindo conosco. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Rosa, Jonas Fuziger, o que o senhor diria agora para os professores, para os pais de alunos e também porque o aluno, né, como a Clarice Meinert falou aqui, né, haverá uma desmotivação e com isso o reflexo será no ensino, né? O que o senhor diria para os professores, os pais de alunos e para a comunidade escolar? Não deixem de decidir por vocês, né? Não vamos terceirizar essa luta, que essa luta é nossa. É pelos nossos filhos, é pela nossa educação de qualidade que nós estamos fazendo todo esse empenho, estamos enfrentando pessoas muito fortes aqui em Santa Rosa, que têm um poder bem significativo, mas nós não temos medo, nós vamos encarar essa luta pela comunidade de Santa Rosa, pela educação de Santa Rosa. Mas nós precisamos de engajamento da comunidade santarrosense, porque lá no futuro nós sabemos o prejuízo que isso vai causar e que nós, quanto comunidade, quanto sociedade santarrosense, não merecemos esse prejuízo. Nós queremos que os nossos filhos tenham uma formação de qualidade na escola pública. Eu quero, como professor de escola pública, que a educação de Santa Rosa seja de qualidade e ofereça aquilo que nós merecemos como cidadãos aqui da nossa comunidade santarrosense. Então vamos à luta, vamos encarar isso como um momento significativo, ímpar, para que nós possamos mostrar para a administração municipal que quer destruir a educação, que nós somos fortes e que nós não vamos aceitar essa destruição, que nós vamos sim para cima e nós vamos buscar a todo custo, como professores, o que é direito nosso quanto à questão salarial e qualidade, e como pais, mães e comunidade, a educação de qualidade, que também é nosso direito e é constitucional. Presidente, muito obrigado por receber aqui a reportagem Silvio Brasil. Lupo diz, obrigado mesmo. Obrigado a você, Silvio, por oportunizar esse momento aí que a gente possa estar conversando com a nossa comunidade, com os nossos professores e com os nossos servidores municipais de Santa Rosa. Um abração. Reportagem Silvio Brasil e Lupo Notícias. Educação, este é o nosso compromisso. Chegou a CDX Pay, mais que uma maquininha. São possibilidades do seu negócio crescer e faturar cada vez mais. Com a CDX Pay, o recebimento de Pix é imediato após a venda. Parcelamento das vendas em até 18 vezes, menos taxas. CDX Pay. Peça sua agora mesmo pelo telefone WhatsApp 011 3003 4996.